Pessoal, boa tarde. Estamos fazendo mais esse vídeo, né? No vídeo anterior eu falei com vocês que eu estaria neste vídeo falando da minha trajetória, da minha carreira, de onde eu vim, por onde eu passei, um pouco do que eu fiz e um pouco do que eu alcancei, né, de sucesso, tanto no trabalho, tanto na vida pessoal. Então, só para vocês saberem, assim, eu comecei ainda jovem, né, por volta lá dos 15 anos, eu permaneci até os 17 na agricultura, trabalhando com meu avô, aprendi muito, e uma coisa importante que eu aprendi lá foi que eu peguei a vida dele como exemplo e vi que ali não tinha lugar para mim crescer, para me transformar numa pessoa melhor, tanto no poder aquisitivo como no poder pessoal mesmo. Aí, em seguida, eu migrei para trabalhar de auxiliar de pedreiro civil, onde eu aprendi a profissão de pedreiro civil. Fiquei lá por algum tempo e, passado algum tempo, um amigo meu me convidou, conheci o meu trabalho, me convidou para trabalhar numa empresa que na época a sua especialidade era montagem de refratário. E com o passar do tempo acabou acontecendo um fracasso na construção civil, e aí eu aproveitei essa oportunidade e fui conhecer essa nova modalidade de trabalho. E chegando lá eu não tinha muita experiência, eram umas coisas bem diferentes, como é até hoje diferente da construção civil. Enfim, fiquei lá, fiz uma obra durante 15 dias e ao retornar e receber a minha remuneração, eu fiquei muito surpreso com o valor que eu recebi por prestar serviço durante 15 dias. E aí eu vi que era o momento de eu abandonar a construção civil e migrar para montagem de refratário, mesmo conhecendo muito pouco ainda. E migrando para o refratário, eu tive muitas pessoas, né, que me apoiaram, que eram amigos meus, colegas meus, me ensinaram, e dentro de 2 anos aproximadamente eu já era mestre refratarista. Nas grandes empresas montadoras de refratário, o mestre é o que começa primeiro. O mestre é numa escala menor, é o mestre. Depois vem o encarregado, supervisor técnico, coordenador e assim por diante. E num belo dia, eu trabalhando em uma obra no estado da Bahia, bem coladinho em Salvador, a gente fazia um forno elétrico, nós chamamos de forno elétrico, um forno de redução, onde se faz até hoje, o produto de lá é cobre, né? E a gente estava numa grande parada lá e tinha um senhor que ficava do meu lado e me observava o meu trabalho, e eu sempre que solicitava um produto da sequência do projeto ali, do que a gente estava montando, na época era soleira, né? Uma soleira côncava, e o meu superior, que era o encarregado imediato, ele tinha dificuldade de localizar as peças especiais lá fora. E aí eu solicitava, ele trazia errado, eu ia lá fora e conseguia localizar e mostrava para ele a peça a qual eu necessitava, porque era uma concordância. E passado isso aí, esse senhor aproveitou um momento e me perguntou se eu entendia daquilo ali que eu estava fazendo. Eu falei para ele que eu tinha uma certa noção, porque eu já havia conversado com o supervisor, né, que era a pessoa maior na obra, para me localizar dentro do projeto. Sempre gostei de trabalhar assim, entender onde eu estava. Seria o meu GPS, digamos assim, para me direcionar dentro da construção. E aí, vendo a minha desenvoltura ali, a minha facilidade de lidar com tudo aquilo ali, ele me dirigiu a palavra falando que assim que terminasse aquele trabalho que a gente estava fazendo ali e que eu retornasse a BH, que eu deveria procurá-lo na sede. E procurando na sede, ele me propôs a ser mestre. Isso aí
ocorreu, né, com apenas mais ou menos 24 meses eu trabalhando como oficial refratarista. E daí para lá eu fiquei mais uns 6 anos como mestre. Depois eu fui de encarregado quase no finalzinho dessa empresa. Ela veio a fechar mais tarde. Eu fiquei lá durante 14 anos. Eu saí aproximadamente uns 2 anos antes dela fechar. E saí muito bem. E um belo dia, conversando com essa pessoa nessa empresa, ele, por desavenças familiares lá, algumas coisas que ocorreram entre eles, ele foi desligado dessa empresa. E ele se sentia assim, sem local, meio desnorteado com tudo que estava acontecendo. E na época eu e um grande colega meu também, que era um grande supervisor, porque ele está vivo até hoje, demos um apoio moral e fizemos uma proposta para ele que ele poderia montar a empresa dele, que se dependesse do nosso trabalho, a gente tinha e tem um grande nome no mercado e a gente iria apoiá-lo. Ele ficou um pouco surpreso, nem acreditou, mas é assim que aconteceu. Ele saiu, montou a empresa dele e em pouco tempo estava eu pedindo demissão da primeira empresa a qual eu trabalhei de carteira assinada. Com 14 anos de empresa, pedi demissão. E fui ajudar esse amigo meu, porque ele foi uma grande pessoa, me deu oportunidade. No decorrer desses 14 anos lá também aconteceram muitas coisas boas, vinda dele. E eu cresci muito, aprendendo com os que já tinham mais experiência e com as oportunidades que tive. E assim o tempo foi passando, eu acabei crescendo, fiquei lá por 15 anos. Eu já não tinha assim onde colocar uma classificação na minha carreira, isso já falando na segunda empresa. Eles colocaram lá uma classificação e eu saí como supervisor técnico. É difícil até falar assim, técnico, pela experiência que eu adquiri, porque hoje nós sabemos que não existe curso técnico para refratarista, não existe faculdade que forme refratarista, enfim. Aí conquistei esse cargo e com o passar do tempo, algumas desavenças, alguns desentendimentos, algumas coisas que me incomodaram na época, também veio a me fazer pedir demissão. E na época parecia assim uma loucura. Poxa, como o cara chegou num nível desse, pedir demissão de uma empresa com praticamente 15 anos de empresa, com um nome bem conceituado e uma remuneração a nível de gerência, mas nós sabemos que chega um determinado momento na nossa vida, dinheiro não é tudo, dinheiro não resolve, dinheiro às vezes não complementa essa situação e entre outras coisas. E aí vim pedir a demissão, saí e eu havia um outro convite de um amigo meu para a gente estar montando uma outra empresa e eu aceitei montar essa empresa, pensando mais na questão familiar, né? Essa empresa hoje, inclusive, está no nome do meu filho, eu fico como orientador da empresa, conselheiro da empresa, enfim, essa empresa hoje está com 6 anos de mercado, a gente tem uma aceitação enorme. Nos próximos vídeos a gente vai estar falando muito, as pessoas que me conhecem vão estar participando, vocês vão estar acompanhando, vão ver e vão descobrir que empresa é essa. Hoje nós estamos a nível de mercado assim, eu classifico entre as 4 melhores do país. Então, todas as empresas que vocês perguntarem aí de grande porte me conhecem a empresa na qual eu trabalho, na qual eu ajudei, fui fundador, e essa foi a minha trajetória. E
E o que a gente quer trazer? O que eu queria trazer para vocês assim de sucesso? Fazer as pessoas acreditarem que tudo é possível. Eu nunca tive medo de desafios. Eu sempre, pelo contrário, gostava mais de desafios e fui muito bem sucedido. Errei como muitas pessoas erram, porque todas as pessoas que colocam a mão na massa erram. Não existe o perfeito, né? Mas a maioria das vezes foi assertiva e esse é o sucesso da minha carreira. E nos próximos vídeos a gente vai estar contando mais coisas interessantes, vale a pena vocês estar acompanhando essa trajetória, entender. Dentro daquilo que a gente vai estar falando, a gente vai colocar um pouquinho de tudo e vocês vão estar podendo conhecer uma coisa nova, que é essa parte de nova assim, de divulgação nas plataformas aí de comunicação, que é uma coisa que fica um pouco oculta, né? Quase poucas pessoas, se você perguntar aí a nível de universidade, a nível de cursos técnicos, o que é refratário, o que é refratarista, poucas pessoas saberão responder essas perguntas. Então a gente vai estar esclarecendo isso e o objetivo nosso, vamos estar falando no próximo vídeo, é estar abrindo portas para muitos profissionais nessa categoria, para vocês saberem, assim, eu tive no passado, né, nessa segunda empresa que eu trabalhei, a oportunidade de treinar vários engenheiros, vários técnicos formados, e hoje alguns são gerentes de montagem, gerenciam empresa, outras gerenciam vendas, grandes amigos meus, né? Outros estão chegando a nível de gerente dentro das indústrias. Todos pegaram conhecimento que passaram por mim, ajudei na carreira deles. Então, enfim, é isso que eu queria passar para você, a nossa introdução aí da minha vida, do decorrer da minha história, da continuidade. É claro que não dá para falar nos mínimos detalhes, senão fica uma coisa muito longa. E quero pedir a sua colaboração aí, que você não se esqueça de inscrever no canal, compartilhar, ativar o sininho aí e estar acompanhando sempre os próximos vídeos que a gente vai estar postando e falando dessas matérias interessantes. No próximo vídeo aí nós vamos estar falando de mercado. Aí você vai entender o que é esse mercado do mundo, né? De aplicações, de refratário, de reformas, de grandes alto-fornos, né? Muitas pessoas entendem que quando fala em forno, só entende de um forno de cozinha, não tem nada a ver, né? Cada produto, só para você saber assim, isso vai cair no próximo vídeo, cada produto que entra na nossa casa, ele necessitou passar por um equipamento, por um forno, e nesse forno foi aplicado refratário para dar condições desse produto ser trabalhado. Então só por aí você tira a dimensão que é tudo isso e é uma coisa que fica um pouco apagada. No entanto, agora eu deixo o meu agradecimento, muito obrigado a todos que estão assistindo aí.